Olá, estamos nós aqui mais uma vez, o Inconsciente Político, né? Foi uma página que eu criei para falar sobre, não só sobre a ignorância que alguns seres humanos têm sobre o que significa política, politique, né? E confunde muitas vezes a política, essa característica humana, né? Que é uma característica social. Só há política porque há sociedade, né? Só há política porque os homens lá no passado fizeram um pacto com o Estado, né? E esse pacto, que é muito proeminente, é muito analisado de forma muito peculiar por alguns contratualistas, como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, né? Enfim, esses escritores, né? Esses escritores que resolveram nos explicar um pouquinho sobre o que significa contrato social, eles nos ajudaram a compreender qual é a relação que o Estado ou um soberano ou alguém que tem o poder nas mãos deve ter com a sociedade a qual ele governa, né? Então, nesse aspecto, eu gostaria de deixar claro aqui que eu não sou um politiqueiro. Eu gosto de falar sobre politique, né? Gosto de falar sobre a política, sobre as relações sociais que estão envolvidas, né, entre as pessoas. Então, todos nós somos seres sociais. E todos nós, por sermos seres sociais, precisamos nos proteger uns aos outros, né? Essa é uma característica fundamental de indivíduos que vivem em sociedade. É um pacto quase que instantâneo, intuitivo, que as pessoas fazem para se proteger coletivamente contra as ameaças que possam surgir. Primeiro foi com os animais, por isso os homens se organizaram em grupos e começaram a viver em cavernas e começaram a usar o fogo como meio de proteção e como meio de domínio, né? Esses grupos começaram a dominar outros grupos e assim nasceram as sociedades organizadas. Então é nesse aspecto que eu quero dizer para os nobres colegas que falam muito sobre essa questão ideológica, né? Ah, você é de esquerda, ah, você é de direita. E eu gostaria de deixar claro aqui, né, que o fato de eu ser de esquerda não quer dizer que eu seja comunista, não quer dizer que eu seja petista, né? A pessoa que é de esquerda, ela defende algumas ideias relacionadas a um grupo de pessoas que estão ali naquele mesmo ciclo, né? Mas que nem sempre concordam com tudo que é dito naquele ciclo. Portanto, eu não concordo com o comunismo soviético, eu não concordo com o pensamento do ex-presidente cubano, de Fidel Castro, eu não sou um fidelista, né? E eu não concordo com o que acontece na Venezuela, tá certo? Mas isso não vai dizer, só porque eu não concordo com essas pessoas, que eu sou um direitista ou que eu sou um capitalista. Eu não sou nenhuma dessas coisas, eu sou um esquerdista, minha posição é essa, tá certo? Então eu sou um liberal, né? Eu não sou um conservador. Então, dentro desse contexto esquerdista, eu defendo a bandeira, né, da liberdade, da fraternidade, da justiça social, da igualdade. Né? Eu jamais falei aqui em tomar o poder à força, né? Tomar o poder com armas ou impor uma ditadura comunista em nenhum país, nem no meu. Eu sou contra isso, tá certo? Então muita gente tem essa ideia búrrica, né? Que ser esquerdista é ser comunista. Botem na cabeça de vocês que o fato de a gente não ter uma relação, ter um compromisso, ter afinidade com ideias de extrema direita,
não significa dizer que a gente é comunista, tá certo? Isso é um fato que vocês devem levar em consideração. Então eu vejo às vezes uma guerra, hoje estou vendo, presenciando na internet, uma guerra de humor, né? Então tem humorista de direita que detesta humorista de esquerda. Um dia desse eu vi um jornalista pressionando o humorista de esquerda a explicar por que que ele era de esquerda, por que que ele, sendo de esquerda e vendo o que acontecia na Rússia, vendo o que acontecia em Cuba, ele não tinha vergonha de ser de esquerda. E o cara foi explicar o porquê que ele não tinha vergonha de ser de esquerda. E ficou evidente que quem tinha de ter alguma vergonha ali era o jornalista, porque ele não entende nada de ideologia, né? Então, vamos parar de fragmentar as coisas, parar de dividir as coisas desse modo, tá certo? Assim como há pessoas de esquerda que são maldosas, né, que são pervertidas, que têm um pensamento odioso na mente, de tomada de poder pela força, né, são vingativas, existe na direita esse mesmo tipo de pessoa. Mas também existe na direita, na esquerda, pessoas boas, homens que têm pensamentos é, que são louváveis, né? Ideologias louváveis do ponto de vista social. E claro que são a maioria, isso não há dúvida nenhuma. É só você ir analisar o que acontece no Congresso, né? Quando essas pessoas vão discursar, quando elas vão defender seus pontos de vista, defender seus projetos, né? Fica evidente quem é que está do lado do povo, quem está do lado das elites, quem é que está do lado dos bancos, quem é que está do lado dos cerceadores de direito, né? Mas há também na direita, né, pessoas boas, pessoas que querem o bem da sociedade. Então é preciso que fique evidente essa questão, até para evitar, né, que as pessoas se degladiem de maneira equivocada na internet ou mesmo presencialmente por situações, né, que elas nem sabem do que se trata. Então, se eu sou de esquerda e você é de direita, a gente tem que ser inimigo? Então, se eu sou de esquerda, eu sou comunista e eu quero o mal para o resto que é de direita, para o resto que é capitalista? Não, né? Eu quero um país bom para mim, quero um país bom para o capitalista, quero um país bom para o pobre, quero um país bom para o burguês, quero um país bom para todo mundo, tá certo? Agora, o que eu não quero é injustiça, como essas que estão acontecendo hoje no Brasil, né? E muita gente defende como se fosse algo correto, né? Então veja, por exemplo, o que aconteceu com essa criança de 10 anos. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão invertendo os valores. Eu ouvi, né, um padre falando odiosamente sobre essa criança. Como a criança estava gostando de ser estuprada. Se ficou calada é porque estava gostando. Dava é porque gostava. Eu vi uma evangélica falando a mesma coisa, né? Então são comentários que sequer cabem aqui. Essas pessoas deveriam ter vergonha, entender que a esmagadora maioria vai odiar esse tipo de comentário, certo? Então, se você tem esse tipo de pensamento, para você não sofrer vergonha, fique calado. Se você acha que a menina errou, acha que ela está errada, acha que abortar foi errado, e você tem esse pensamento dentro de você, você acredita que está certo, em nome do bom senso, fique na sua, para evitar que você passe vergonha, tá certo? Então eu vou te explicar aqui o que acontece sobre essa criança, por exemplo. A criança foi estuprada com 6 anos de idade. Uma criança, uma pessoa com 6 anos de idade, um menino ou uma menina, não sabe para que serve seu órgão sexual, não. Porque ela não tem ainda desenvolvimento psicológico, né? Psicológico, não digo nem sexual, psicológico, né? Para entender o que é que significa isso. Ele acha que é para urinar. É por isso que anda nu às vezes. Porque não tem nenhum tipo de libido, não tem medo de vergonha de expor as partes íntimas. É porque é safado? Não, é porque aquilo para ela é normal. Ela não tem sexualidade, é um indivíduo assexuado ainda. Entendem? Então, quando um ser humano, eu não falo ser humano, um ser, né, um indivíduo vai lá e estupra uma criança de 6 anos, você acha que essa criança está gostando de ser estuprada? Ela está sentindo prazer? Né?
Só uma pessoa com a cabeça doente, como esse tipo de gente, que vai pensar uma coisa dessa. Como essa Damares que falou que uma criança, não foi o caso dela, né? Mas outra criança pode sentir prazer, insinuando que essa criança sentiu prazer. Ela não estava lá na hora que a menina sofreu o estupro, né? Ela fala da experiência dela, que ela não sofreu prazer, mas não fala da experiência da menina. A menina sofreu prazer, ela não. Ela sofreu dor. A menina não. Né? Então essa gente é assim. Tá certo? Então eu quero dizer para vocês que no lugar de vocês julgarem essas pessoas, gente que não tem nenhum tipo de proteção, vulnerável, como foi essa criança, julguem o bandido lá que a estuprou, que era um bandido, puxou cadeia. Tá certo? Eu vi aqui na internet uns 100 minutos falando mal dessa criança, falando em hospital, tentando quebrar o hospital, gente dizendo que essa criança estava cometendo um crime, que as pessoas que estavam ajudando essa criança estavam cometendo um crime. Não estavam cometendo crime, porque isso está previsto em lei. Há 3 situações em que legalmente pode-se fazer aborto, e uma delas é o estupro de vulnerável, tá certo? Uma criança de 10 anos não tem ainda maturidade física para ter uma outra criança, não. Ela só tem maturidade para brincar de boneca. Tá certo? Ah, não, mas ela estava gostando. Aí é outra questão, amigos. Quando ela foi estuprada, ela não tinha nenhum conhecimento sexual sobre o que é prazer e o que não é. Agora imagina, a pessoa passar 4 anos sendo estuprada. Obviamente que pode chegar um momento que ela pode sentir prazer. Né? Nós, seres humanos, somos animais. Somos racionais, mas somos animais. Né? Então quer dizer que porque em algum momento, se ela sentiu prazer, no momento em que ela começou a sentir prazer, aí quer dizer que a culpa do criminoso se esvaiu? Agora não tem mais criminoso porque a menina de repente entendeu-se que tem libido sexual, né? E agora, ao sentir prazer, todo o crime que ele cometeu durante 4 anos cai por terra, e agora a criança, que é uma safada, que é uma prostituta, que é uma puta, esse pensamento é um pensamento extremista. Quem pensa assim deveria se envergonhar. Se envergonhar de usar uma Bíblia, se envergonhar de falar de Deus, se envergonhar de chegar na minha casa falando sobre o Evangelho. Tá certo? Eu não tenho nada contra religiosos, não tenho nada contra católicos, não tenho nada contra evangélicos. Tenho sim contra a ignorância dessas pessoas que usam o nome de Deus para cometer crimes, para fazer arminha, para perseguir pessoas que não comungam das mesmas religiões que elas, né? E dizendo que isso é tudo feito em nome de Deus. Aquelas mesmas pessoas, né, que lá no século XIV, né, mataram tanta gente na fogueira, empalaram crianças, né? Aquelas pessoas que se diziam santas, né? Por quê? Porque não comungavam da mesma fé que elas. Isso é intolerância. E intolerância é crime. Todos nós somos seres humanos. Tá certo? Então fica aqui o meu recado para vocês aí que se acham melhores do que os outros. Né? Vão meditar um pouquinho mais sobre o que significa humanidade. Tá certo? Para ser humano não é necessário ser cristão, não é necessário crer em Deus, não é necessário fazer nada disso. É uma escolha. Você pode ser cristão e ser humano, mas você também pode não ser cristão e também ser humano. Tá certo? Pare de nos envergonhar. Porque quanto mais vocês fazem isso, mais as pessoas se afastam de Deus. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe, as pessoas que têm consciência, sabe que Deus não é nada disso, que Deus não aprova nada disso que vocês estão fazendo. Tá bom? Então fica aí meu abraço, aqueles que me ouviram, né? O meu repúdio àqueles ignorantes que durante a semana passada fizeram esse rebu nas redes sociais, né? Hipócritas, defendendo o indefensável. Né? É claro que a criança que estava no ventre da outra criança não tem culpa de nada. Né? Foi um inocente que teve que morrer porque, infelizmente, um animal, né? Um animal fez algo errado com outra criança. A nossa lei nos permite isso, tá certo? E é garantia de lei. Se é garantia de lei, a criança tem o direito de escolher, a família tem o direito de escolher qual é o melhor caminho a ser tomado. Não são vocês, extremistas, que, por sinal, já começaram a fazer merda desde o dia em que elegeram esse outro psicopata que vocês chamam de presidente. Tá certo? Então, fica aqui o meu repudio a esse tipo de gente.